Universidades vêm à Câmara discutir efeitos da restrição orçamentária. Escola Sem Partido volta a movimentar grupos contrários e favoráveis. Policiais e delegados favoráveis à redução do foro privilegiado falam à comissão que analisa a mudança. E vamos ver ainda como está a proposta que dispensa os distribuidores na cadeia da venda do álcool combustível. O Jornal da Câmara começa com um assunto que vem movimentando os corredores da Câmara na retomada dos trabalhos após as eleições. A proposta conhecida como Escola Sem Partido. Nesta quarta, a comissão especial que trata do projeto voltou a se reunir. Sou favorável à aprovação da Escola Sem Partido. Acho que não tem o menor sentido a crítica de dizer que é caça às bruxas, mesmo porque o projeto ele só reforça aquilo que já está previsto na legislação e na Constituição Federal e não cria nenhum tipo de sanção pro professor. Você acha que vai melhorar o ensino, a educação? Não é uma questão, é mais do que uma questão de educação, é uma questão de democracia, né? Evitar que alunos sejam perseguidos, seja por sua visão ideológica, ou religiosa, ou partidária, ou o que quer que seja, né? Acho que a questão educacional é muito mais profunda do que o Escola Sem Partido e deve ser debatido em outro âmbito, inclusive com a presença do Ministério da Educação. Nós não defendemos doutrinação partidária em escolas. O que eles querem é uma escola onde não tenha discussão sobre os fenômenos humanos e sociais. Então isso é inadmissível. E eles estão dizendo que todos os fenômenos e todo o conteúdo tem que ter duas versões, as duas versões principais sendo expostas. Isso quer dizer que se for analisar e discutir ou estudar a Segunda Guerra Mundial, vai ter que se falar da visão do nazismo? Tem que se defender a visão do nazismo? Outra comissão da Câmara tratou da crise nas universidades. É grande a preocupação com a restrição de recursos para a ciência, pesquisa e tecnologia. Representantes de universidades públicas e institutos que financiam a pesquisa no país traçaram o quadro da crise no setor em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia. Desde 2014, 2015, os recursos de custeio das universidades estão congelados, e nós temos aumento de custos, que é permanente através do processo inflacionário, e o desinvestimento está reduzido a em torno de 20%. Segundo os expositores, os cortes no orçamento federal ameaçam a pesquisa científica no país. Nós precisamos de 1,3 bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou 800 milhões e chegamos agora a 1 bilhão, falta 300. Então, se a gente fizer uma conta bastante fácil de se fazer, a gente não chega até setembro com as obrigações da principal agência federal de fomento à pesquisa no país. Para alguns deputados, a redução dos investimentos em ciência e tecnologia é um tiro no pé. Um corte desproporcional ao setor, pelo que ele pode significar para a representação econômica do país. Se tem uma forma de sair consistentemente da crise econômica e de uma maneira sustentável, é investindo em ciência e tecnologia para se gerar novos produtos, novos sistemas, mais produtividade na indústria, melhores empregos. Os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa, da Embraer e da Fiocruz foram citados como exemplos da importância econômica dos investimentos no setor, mas admitem que há um gargalo entre ciência e desenvolvimento tecnológico. No ranking de trabalhos científicos publicados no mundo, o Brasil aparece entre as principais nações, em 13º lugar, com 38.523 artigos. Mas está longe de ser um dos países mais inovadores. É apenas o 64º, atrás de outros países do continente, como Chile, Costa Rica e México. Eu acho que o país carece de uma política específica para preencher essa ponte e a gente poder fazer o conhecimento chegar à sociedade. Outra proposta defendida na audiência foi a reformulação do atual modelo de financiamento. A gestão dessa governança é extremamente complexa e custosa. Então, uma das coisas que a gente pensa é que, podemos fazer uma racionalização, assegurar a representação dos diferentes atores da sociedade, mas talvez num número menor, fazer uma integração desses fundos, num número menor de fundos, e trazer um pouco mais de racionalidade, de eficácia
e de eficiência na gestão desses recursos. Durante toda a tarde, o plenário discutiu a medida provisória que cria um novo regime de cobrança de impostos para as montadoras de veículos, conhecido como Rota 2030. Havia divergência sobre a abrangência dessas mudanças e as regiões que poderiam ser beneficiadas. Parte da oposição concordou em retirar vários requerimentos para permitir a votação. Nem todos têm a consciência do que está sendo votado aqui. Nós estamos falando do Rota 2030, que todo mundo é a favor do Brasil. Houve um acordo aqui com a bancada do Nordeste de reduzir os incentivos, aumentar 5 anos. Ok, continua o incentivo. Agora, o que o Centro-Oeste está fazendo não é justo com o Brasil. Eles estão aumentando em 360% os incentivos. Isso não é incentivo, isso é privilégio. É muito importante a votação desta matéria nesse dia. É simbólico nós votarmos essa semana quando se abre o Salão do Automóvel em São Paulo. E os investimentos na área do automóvel elétrico, eu vou repetir, do automóvel híbrido, aquilo que se tem que fazer no país com novas tecnologias, tem que ter apoio do governo. A comissão da Câmara que analisa a proposta de reduzir o foro privilegiado ouviu representantes de delegados e de policiais militares. Eles são favoráveis à mudança. As cortes superiores, não só o Supremo, elas não têm uma estrutura que seja eficaz para atuar em investigações. Então eu entendo que, inclusive, a própria Polícia Federal, quando ela tem que fazer as investigações, por exemplo, no caso do Supremo, aqui em Brasília, muitos dos fatos ocorrem onde? Nos estados, onde esse agente público ele é lotado. Então, até essa investigação é mais morosa, porque daqui eu tenho que mandar cartas precatórias para que sejam investigados naqueles locais. De acordo com a proposta que já foi aprovada pelo Senado, apenas 5 autoridades manteriam o foro no Supremo Tribunal Federal. O presidente da República e o vice, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do próprio STF. O Brasil é o único país que tem essa expansão, com essa quantidade de autoridades que tem um foro diferenciado para ser julgado, diferentemente do cidadão comum. Parlamentares defendem que o fim do foro seja complementado pela aprovação de outra proposta que pune abusos de autoridades. É importante, nós temos que rever, sem dúvida, a questão do foro privilegiado, mas é importante também ver a questão do controle, por parte de abuso daqueles que julgam. A questão do abuso de autoridade é um outro tema que precisa ser enfrentado, para que também você não crie um hiperpoder de um lado e deixando aqueles que têm a missão de fiscalizar esse poder vulneráveis. Os deputados esperam concluir o trabalho da comissão até o final deste ano. O Brasil cobra impostos muito altos sobre a produção e venda de bens de consumo, prejudicando os mais pobres. Ao mesmo tempo, tem uma tributação muito baixa sobre a renda e as propriedades da população mais rica. É a chamada regressividade. Esse diagnóstico foi um consenso na audiência promovida pela Comissão Especial, que discute um conjunto de propostas de emenda à Constituição sobre a reforma tributária. Foram ouvidos um economista especializado em tributação e representantes dos auditores fiscais dos estados e da União. Uma das distorções apontadas é a baixa tributação sobre os lucros dos empresários como pessoas físicas. Isso agravou a questão da distribuição de renda. Então hoje você tem uma parcela muito rica da sociedade, principalmente a partir dos 40 salários mínimos mensais, que tem uma regressividade na arrecadação. Ou seja, você deixa de arrecadar de uma parcela mais rica e sobretaxa a parcela mais pobre com foco em tributação sobre consumo. Outro ponto importante é a simplificação do sistema tributário, mas isso esbarra na disputa de recursos entre União, estados e municípios. Todos concordam que deve ser simplificado. O ideal é que a gente tenha um único tributo incidente sobre a circulação de mercadorias ou sobre as vendas. Mas quando você busca um único tributo, ele vai ser federal, ou ele vai ser estadual, ou poderia ser municipal. Então, quem ganha, quem recebe a competência aceita,
mas quem perde a competência não aceita. Então esse é o grande entrave. O relator da comissão especial acredita que é possível aprovar a reforma tributária ainda este ano, em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado, mesmo com a intervenção federal no Rio, que impede de fazer mudanças na Constituição. Estamos com uma convergência muito grande, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, estados, municípios, e acredito que a proposta está muito próxima de um acordo geral. O presidente Michel Temer já autorizou que, chegando ao consenso do dia da votação da PEC, ele abre o espaço da intervenção e votamos a PEC da reforma tributária. A Câmara debate a autorização para usinas de cana venderem o álcool diretamente para o consumidor. A proposta divide opiniões. Nós acompanhamos um debate na Comissão de Defesa do Consumidor para mostrar os 2 lados dessa ideia. Você compra seu combustível no posto, óbvio. Essa é a ponta final da cadeia. Antes disso, você vai ter um distribuidor. Antes dele, uma usina. Antes dela, a plantação de cana-de-açúcar. A ideia é cortar o caminho nessa linha, retirando o distribuidor. Vai beneficiar principalmente o consumidor e as usinas produtoras de etanol, que vão ter o direito de vender aquele posto ao lado, em vez desse etanol passear da distribuidora até os centros de distribuição delas, que geralmente são os portos, vão passear 200, 300 quilômetros, encarecendo esse etanol. E a usina optará por vender naquele posto ao lado. Obviamente, isso aí vai ter uma diminuição no preço para o consumidor por causa do frete e da margem que a distribuidora tem. Não é verdade que o consumidor final ficará com todo, vamos dizer assim, uma redução de custo quando se tira o distribuidor. E por que isso? Porque esses custos vão ter que ser cumpridos por alguém. Nós fizemos um cálculo com base nos dados da ANP e você teria aí uma redução de 8 centavos. Por trás desse debate existe um conflito entre 2 mercados diferentes. No Nordeste, o plantador de cana e o usineiro são 2 empresários diferentes. No Sudeste, geralmente não. Lá a plantação e a usina são de uma mesma empresa. A proposta ainda está em debate na Comissão de Defesa do Consumidor, mas o deputado João Fernando Coutinho acredita na aprovação, especialmente por causa de um detalhe. Essa medida não é uma imposição, não vamos acabar com a figura das distribuidoras, mas sim permitir, tornar uma nova modalidade de negócio, a própria usina comercializar composto de combustível. O orçamento é uma lei federal que trabalha com uma estimativa de receitas para o ano seguinte. Ele diz respeito a todos nós, pois gera impacto direto na vida dos brasileiros. Cabe a deputados e senadores, individualmente ou por meio das bancadas estaduais e das comissões, opinarem sobre gastos e investimentos. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara, por exemplo, aprovou 4 emendas que ampliaram os recursos para investimentos em rodovias. Uma das coisas que eu me empenhei muito e conseguimos aprovar foi uma suplementação de mais 200 milhões para a duplicação da BR-381. A BR-381, no trecho norte, que vai de Belo Horizonte em direção à Bahia, ela está em fase de duplicação, mas os recursos sempre são insuficientes, está em ritmo lento. As emendas são sugeridas e aprovadas pelos próprios parlamentares em cada uma das comissões onde atuam. Na Câmara, são 25 comissões permanentes. O plenário dessa comissão, aprova as suas emendas. Aprovadas essas emendas na comissão temática, é encaminhada para a comissão mista de orçamento via sistema eletrônico. A comissão vai dividir para cada tema para os relatores setoriais, de cada área, que nós temos 17 relatores setoriais. Ele vai analisar essas emendas, ver a disponibilidade de recursos ou cortes dentro do próprio setor
e alocar recursos para essas emendas de comissão. O orçamento deve ser aprovado até 21 de dezembro pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, reunindo deputados e senadores. Concluída sua votação, a lei orçamentária segue para a sanção do presidente da República. Candidato e partido que não prestarem conta dos gastos de campanha vão ser multados. O mesmo vale quando as contas não forem aprovadas. É o que propõe o projeto de lei em análise aqui na Câmara. A ideia é atualizar a lei das eleições. Partidos e candidatos que não prestarem conta dos gastos de campanha ou aqueles cuja prestação tiver sido rejeitada deverão pagar multa de 10% do valor declarado ou do teto de gastos previsto. O Brasil já tem leis o suficientes. A gente não precisa de um Congresso que apenas crie leis. A gente precisa de um Congresso que também faça o papel de fiscalizador e de um Tribunal de Contas que fiscalize a atuação dos partidos no Brasil, porque durante muito tempo a gente teve partidos que de fato abusaram da boa vontade do TSE, com tantos caixa 2 que existiu nos últimos ciclos eleitorais. O objetivo é tornar mais efetiva a exigência da prestação das contas de campanha. Hoje, os partidos que descumprirem as normas de arrecadação e aplicação dos recursos são punidos com a perda do direito de receber cotas do fundo partidário do ano seguinte. A lei atual afirma também que, no caso do candidato, ele pode ser condenado por abuso do poder econômico e não ter emitido a certidão de quitação eleitoral. O Brasil já tem uma boa legislação obrigando a prestação de contas. Nós caminhamos para a radicalização da transparência, o que é muito bom para a democracia. O grave problema é o que está escondido, o que está para debaixo do tapete. É aquilo que não é visível, que é o abuso do poder econômico, que é o caixa 2. O incêndio, que durou uma noite, no dia 2 de setembro deste ano, foi capaz de destruir a maior parte de um acervo construído ao longo de 200 anos. A tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro alertou o país para a importância do investimento em preservação cultural e patrimonial. A política de redução de riscos em acervos culturais é um dos temas na pauta do seminário que o Centro de Documentação da Câmara dos Deputados vai realizar. O evento é parte do projeto Arte por Toda a Casa. Esse patrimônio também é seu, que valoriza os bens históricos do Parlamento brasileiro. A Câmara está cheia de preciosidades artísticas. Essa escultura é do escultor mineiro Alfredo Seschiatti. Os painéis aqui no Salão Verde, que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, são de Atos Bulcão. O seminário sobre a memória institucional chama a atenção para a importância de preservar e valorizar monumentos como esses aqui dentro e em todo o país. E não só os bens artísticos, documentos, arquivos históricos. O esforço é preservar tudo o que contribui para o conhecimento da história do país. O consultor da Câmara, especialista em preservação, que vai proferir a palestra de encerramento do seminário, lembra que a memória das instituições é questão de cidadania. Todo e qualquer cidadão, ele tem o direito de ter acesso aos bens culturais que sejam reveladores do seu passado, da sua história, da sua tradição. Então, as instituições, elas também têm essa obrigação, né, de preservar os seus bens culturais. Uma peça do acervo da Câmara que o especialista destaca é a tela do artista Rafael Falco, exposta na sala da Comissão de Constituição e Justiça. O título da obra, Tiradentes ante o Carrasco, ilustra a história do herói republicano, mas também da primeira Constituição do país. Tiradentes foi preso no prédio da Cadeia Velha, que depois serviu como local para a instalação de nossa primeira Assembleia Constituinte Nacional, no ano de 1823. A coordenadora de preservação do Centro de Documentação da Câmara está entusiasmada, porque o evento vai reunir 140 pessoas de 50 instituições e 12 estados diferentes. Eles também vão ter oficinas para compartilhar experiências entre profissionais da área, além de debater a preservação digital de documentos. Hoje tudo é digital. O documento, hoje o livro, hoje já
já é criado em base digital. Como é que a gente está fazendo essa preservação? Como é que esse objeto que é criado digitalmente vai sobreviver às gerações futuras? Como é que daqui a 100 anos eu vou ter acesso a ele? A gente vai conversar sobre isso também e dar uma oficina sobre digitalização e falar um pouco como se faz tudo isso, como se faz isso aqui na Câmara. E estas foram as notícias desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.